Então, em nome de Jesus, vamos dar início ao culto de encerramento de mais um dia, o culto no pôr do sol. E para começar esse culto, vamos fazer um louvor ao nosso Deus. Eu gostaria de convidar a irmã Judite para fazer esse louvor. Pode ativar seu microfone e fazer o louvor, irmã Judite. Vamos. Só deu uma trava. Olha. Eu vou pôr no meu mesmo. Travou ali no meu playback. Talvez devia tomar luz em minha alma. Talvez a cama existe, pode abelhas se apagar. Existem coisas que eu não entenda, mas mistério existe por isso. Eu preciso ter fé, talvez hospedamos anjos sem saber. Lugar onde vamos voar, não existe que o tolo eu sou. Além do que vivemos, quem é esse estranho ao seu lado? Não despreze, não seja cruel. Talvez hospedamos anjos sem saber. Lutas no coração e na mente, pois ficamos presos ao mundo, não sabemos como agir. Enquanto isso no céu, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo Senhor. Talvez hospedamos anjos sem saber. Talvez hospedemos anjos sem saber. Anjos sem saber. Deixa eu segurar tua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo
mão, leva a cana, e Deus o guiará ao novo lar. Leva a cana, e Deus o guiará ao novo lar. Amém. Amém, Deu para glória a entender Deus. alguma coisa? Travou um pouquinho por conta, não sei se foi por causa do playback, mas deu para entender sim, com certeza. Tá. Amém. Que Deus aceite esse sacrifício de louvor e que Ele fale conosco, né? Nos passe essa mensagem que tem tudo a ver com a lição que nós vamos estudar hoje. Tá bom? Então, vamos falar nossos versículos, começando pela irmã Paloma e a sua mãe. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Anunciarei o teu nome a meu irmão, cantai e louvarei no meio da congregação. Hebreus 2, versículo 12. Amém. Irmão Tobias e irmã Esmeralda. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, serve uns dos outros pelo amor. Gálatas 5:13. Rogo-vos, irmãos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. Amém. Aqui é só. Amém. Irmã Judite, irmã Lavínia, quem mais estiver por aí? A porta é estreita e o caminho difícil leva para a vida, e poucos encontram esse caminho. Mateus 7,14. Deus tem misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Salmo 67, 1. Alegramos como disseram, vamos na casa do Senhor. Só. Amém. O primeiro versículo é: Eis que cedo venho, e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Irmãos, hoje nós vamos fazer a primeira leitura de uma sugestão que foi dada pela irmã Elizabeth. Ela sugeriu que a gente fizesse a leitura de Romanos 13. E para não ficar uma coisa muito extensa, nós vamos fazer um pouquinho cada dia. Então, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 13, os primeiros versículos. O versículo 1, 2 e o versículo 3. Repete o capítulo, Júnior, por favor. Vamos lá, 13. Hebreus 13, versículo 1, 2 e 3. Tá. Muito bem. Diz assim: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai dos presos como se vocês estivessem presos com eles, e dos maltratados como se fossem vós mesmos sendo maltratados em vosso corpo. Amém. Bom, então aqui, o escritor de Hebreus, que nós atribuímos tradicionalmente a Paulo, ele traz conselhos muito importantes para que nós possamos andar segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que ele espera de nós. E ele começa falando sobre o amor fraternal, o amor entre os irmãos, um amor que faz um cuidar do outro. E aí ele vai dar alguns exemplos, né? Não esqueçais da hospitalidade. O que significa hospitalidade? Hospitalidade é você receber bem
e tratar alguém bem quando você recebe essa pessoa em sua casa, em sua cidade, no lugar onde você está. E você cuida daquela pessoa, porque provavelmente ela não tem condições, ou está em uma situação onde ela precisa desse apoio e você vai estar ajudando ela. Aqui ele cita outro exemplo, ajudar aquelas pessoas que por algum motivo estão presas, porque por algum motivo levou elas a estar nessa situação, e quem está preso geralmente passa necessidades, dificuldades, e precisa desse apoio. E tem pessoas que estão sendo maltratadas, né, por algum motivo, por alguma circunstância. E a partir do momento que a gente se coloca no lugar dessas pessoas e tenta ajudá-las, né, imaginando como se fosse a gente estivesse passando por aquilo, né, nós vamos estar cuidando de alguém no futuro, aquela pessoa que está sendo cuidada provavelmente poderá ser nós mesmos. E antes de dar oportunidade para comentários, eu gostaria que cada um contasse uma experiência, né, que você teve ao longo da sua vida. Ou você fazendo o bem, ou você recebendo o bem. Em relação à hospitalidade, se você já foi hospitaleiro com alguém, ou se você já foram hospitaleiros com você, ou se você já ficou preso e alguém foi visitar você, ou se você já foi visitar algum preso, ou se você estava passando por uma situação que estavam te maltratando e alguém te ajudou, ou o contrário, alguém estava sendo maltratado e você ajudou. Uma situação rápida, não precisa falar muita coisa, só conta um pouquinho, um pedacinho como foi e como você se sentiu em passar por essa experiência. Vou dar oportunidade para quem levantar a mão primeiro, vamos lá. Se ninguém levantar a mão, eu vou pedir, então. Vamos lá, irmão Tobias. Você sorriu, ninguém mandou você sorrir. Irmão Tobias, já passou por alguma dessas situações e como foi? Preso, graças a Deus, não, né? Deus não, mas hospedado a gente sempre é, né? A gente sempre é hospedado. Mas, assim, tem alguma específica que você lembra com muito carinho? Cara, uma situação que está acontecendo agora, né? Agora, e eu vou dar oportunidade porque eu não sei qual é a intenção. O caso do Renato, né? O Renato está aqui em casa, não sei o que aconteceu, não me falaram, a gente sabe de alguma coisa, mas várias situações. Então, eu vou abrir mão, dar oportunidade às portas, porque eu não sei, eu pensei, o menino, não sei o que aconteceu, mas tá fora. Sem apoio, né? Sem família. Tá fora, tá vivendo lá com o ímpio. É melhor viver com a gente aqui em casa, porque do que viver um ímpio que usa drogas, que não tem responsabilidade nenhuma com as coisas de Deus, pelo menos trazer ele para cá, porque merece, não sei, Deus que vai dizer, só o tempo vai dizer que se ele é merecedor da chance que ele tá tendo, mas eu tô fazendo a minha parte. Conversei com a Esmeralda, ela apoiou mais do que eu, melhor do que eu. Então, oportunidade, porque fazendo o que está ao meu alcance, dar oportunidade a uma pessoa para estar mais perto de Deus. Uma pessoa numa casa que se faz culto, que se vai à igreja sábado, ter oportunidade, tá seguindo, quer seguir, aí já é outra história, mas tá ali ter um exemplo, que é melhor ter um exemplo aqui, tombando e caindo, mas tá vendo um exemplo do que estar lá no mundo sem ter oportunidade, que onde ele estava não tem oportunidade de saber que tem horário do culto, saber que tem horário do dia do sábado, um convite para fazer um culto, participar de um culto. Então, são oportunidades de hospedar. Agora, aí a recompensa quem dá é Deus, quando... Não que nós estamos esperando que a alma não se perca, mesmo que ela está caída, mas que tenha alguém para dar a mão para levantar. Mais ou menos isso, né? Muito bem, meu irmão. É isso aí, parabéns. E que Deus abençoe essa oportunidade aí que ele está recebendo, né? Como você falou, sua parte está fazendo. Mas alguém gostaria de contar alguma situação em relação à hospitalidade, presos, maltratados, ou você recebendo ou você fazendo? Levanta a mão, quem tem o desejo de fazer. No caso de Paulo,
Irmã. Vai lá, irmã. Vai lá, irmã Paloma. Não é bem eu, é minha mãe. Júnior, o que eu tenho que falar é porque a gente, uma criança que foi criada dentro do Evangelho, né? Como os meus, né? Depois a gente afastamos um pouco da igreja, mas não é por isso que se afastamos que a gente esquecemos de Deus. Não, a gente não ia para a igreja porque era dificultoso, né? Mas a gente sempre deu o culto na sexta-feira, né? Recebeu o sábado na sexta-feira, entregamos o sábado ao pôr do sol no sábado, né? Então, Tô falando uma coisa que a senhora fez. com isso, depois que ficam rapazes, né? Eles têm outro pensamento, né? E não é isso que a gente queria para um filho, né? Mas aconteceu, se afastou, né? Só que agora ele precisou da minha ajuda. E eu, não como mãe, como uma cristã, eu vou dar a mão, sim, eu vou ajudá-lo, porque eu quero ele de volta para o rebanho. Eu não quero perder ele para o mundo, né? Então, eu estou acolhendo ele, acolhendo o filhinho dele, né? Não espero recompensa, não, que a gente não espera esse tipo de recompensa. A gente espera, não de Deus também, a gente confia e acredita que quem vai dar essa recompensa para a gente é Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, mediante da nossa fé, né? Eu tenho fé que ele vai ser restaurado, sim, em nome de Jesus. É isso que eu tenho para Amém. falar para os irmãos. Muito bem, minha irmã. Isso aí, esse é o pensamento, né? Aqui ele fala que quando a gente hospeda alguém, recebe alguém bem, como foi relatado pelo irmão Tobias, pela senhora, a gente às vezes está fazendo um trabalho que muitas vezes nós não entendemos no momento, né? Mas nós estamos fazendo um trabalho muito importante. Quem sabe um dia seremos nós que vamos precisar, ou quem sabe é isso que nós estamos ajudando na pessoa hoje, lá na frente vai ter feito muita diferença, né? E quem sabe a gente não está, às vezes, hospedando os próprios anjos, né? Então vamos hospedar bem as pessoas, vamos visitar os presos. Alguém tem alguma experiência com visita a preso, ou já esteve preso e foi visitado? Não? Muito bem. Alguém já passou por uma situação de ser maltratado e alguém ajudou você, ou ao contrário, você já ajudou alguém que estava sendo maltratado, ou você foi maltratado por alguém e foi ajudado? Muito bem. Nesse ponto de hospedar, nessa minha vinda para o Tocantins, eu tive a oportunidade de ser bem recebido pela minha tia Noemi. Ela me deu todo o apoio, eu estava bem ruim de grana, e ela me deu total apoio enquanto eu estava me organizando aqui para vir para Pedro Afonso, e ela me tratou tão bem, e eu tenho uma gratidão muito grande para ela por isso, né? Então, foi um exemplo que aconteceu recentemente, e fez muita diferença para mim nesse momento. Amém. Alguém gostaria agora de comentar esses versículos, algo que aprendeu, alguma coisa que gostaria de falar sobre essa leitura? Versículo 3. Pode falar, irmão Tobias. Só o versículo 3 que a gente precisa estar muito atento nos dias de hoje, né? Que hoje o mal anda por aí. Os presos de hoje em dia, tem poucos presos injustamente, né? A maioria, 99% dos presos hoje, eles são culpados dos seus atos. Satanás está solto aí, fazendo todo mundo pecar e ser errado. Então, tem poucos são justo, né? É o que me vem à memória. Só que Paulo aqui está escrevendo e dizendo a esses irmãos ali, porque nessa época tinha muitos cristãos presos, pessoas que estavam defendendo a Cristo, levando o evangelho, e estava sendo preso por causa do evangelho de Cristo. E ele foi um preso, né? E todos os outros, todos os apóstolos quase todos foram presos, mortos injustamente pela palavra de Deus. Então,
Hoje o caso é diferente. Viu o caso do seu avô Dario lá, que estava visitando o irmão, sempre ia lá na cadeia visitar não sei quem era lá, fazendo trabalho de evangelismo, parece. E aí falaram para ele, ó, toma cuidado que estão planejando a rebelião aqui com vocês, aqui vão fazer vocês de refém. Acho que o irmão Dario me contou essa história. Então, hoje em dia, o mundo jaz no maligno, o povo está aí na maldade. As cadeias estão cheias, não é por acaso, não é de inocente, não. Tem um Mas, bocado inocente? Tem, mas infelizmente, tem um anel agora. tem um pouco de inocente aí, mas se for ver, tem muita gente aí que é merecedor. Então, claro, levar mensagem sempre é oportunidade de levar para todos os lugares, principalmente para os presos, para eles virem ao arrependimento. Então, é um pensamento aqui, né, uma tradução, para perceber o que está dizendo aqui nesse versículo. Porque do jeito que está aqui, é o preso, é o hospitalizado, é nunca deixar de evangelizar. Nossa missão é evangelizar a palavra de Deus todos os dias, todos os momentos. Então, é no nosso trabalho, é na nossa rua, é no nosso vizinho, é na cidade aqui, é ali. Então, aqui falou do preso, mas é todos os lugares é levar o evangelho. Preso pela ilusão, né? Também preso pela vaidade, pelo engano, né? Não é só preso encarcerado, não. Tem uns presos aí, né? Que estão acorrentados aí pelo mal, né? E estão ali, na verdade, sem enxergar, né? Eles nem enxergam essa prisão, às vezes estão presos, né? Na ignorância, na cegueira, né? Do saber, do entendimento, infelizmente. Então, a gente, nesse versículo 3 fala para a gente lembrar, né? Lembrar dos presos. Nós precisamos sim, nós estamos num tempo agora bem difíceis, a gente sabe que o Tobias falou de muitos culpados, né? Mas nesse tempo agora, exatamente agora, tem muitos inocentes também pagando aquilo que foi ter vamos dizer, uma injustiça mesmo, injustiçados. E a gente precisa o quê? De oração, porque num caso até que a gente não tem nenhuma força, porque o mal está agindo, e a nossa única força agora é a oração mesmo, orar para que Deus tenha misericórdia e piedade deles e de nós também. Amém. Irmã Paloma? Eu só ia dar uma ressaltada no que o irmão Tobias falou, né? Eu já cheguei a visitar o meu irmão, o Peter. Já cheguei a visitar isso. Mas é isso que minha mãe falou também. A gente tem que fazer, né, o bem e esperar, né? O que minha mãe e o irmão Deus Tobias, restaurar a né, pessoa, né? falou, tá bem explicado. Amém. Muito bem. Então é isso, né, pessoal? Como o irmão Tobias falou, a gente, embora tem muitas pessoas que realmente cometeram atrocidades, estão presas, da mesma forma que Cristo dá a oportunidade para nós que somos pecadores, não é só porque a pessoa realmente é culpada e merecedora de estar lá que a gente tem que deixar de levar, né? A gente tem que pregar o evangelho, lógico que com prudência, como ele falou, porque tem situações muito delicadas e críticas, mas a gente nunca deixar esses preconceitos ou impedimentos, essas barreiras, fazer com que a gente deixe de levar a mensagem e o conforto para as pessoas que estão precisando, né? Muito bem. Então, a gente vai encerrar a lição por aqui. Aí amanhã a gente vai continuar em Hebreus, né? Se Deus permitir. E eu gostaria de saber, alguém poderia se voluntariar para fazer a oração? Então, vou pedir para a irmã Bárbara. Bárbara, você pode orar pela gente hoje? Oi, Ju, pede para outra pessoa orar, porque a avó que tá aqui no meu celular, tá bom? Ah, bom saber. Bom saber. Irmã Fabiana, você consegue orar? Sim. Ora para a gente, então, por favor. Oremos então. Bondoso amado Deus, diante da tua presença, nos colocamos aqui, Senhor, primeiramente para te agradecer pela direção deste dia, que tu nos deste a oportunidade, Senhor, de viver mais este dia segundo a tua vontade.
ter concedido, Senhor, a nós irmos até o nosso trabalho e voltar para o nosso lar, ou aqueles também, Senhor, que estão no seu trabalho neste momento. Te agradecemos por mais essa bênção. Quero também, Senhor, te pedir uma bênção especial para todos os enfermos da tua casa, que tu possas curá-los, Senhor, das suas enfermidades, tanto carnais quanto espirituais. Tu possa fazer presente na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor, dando a cura a qual elas tanto almejam. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor, pois sabemos que os dias ruins estão próximos. Sendo assim, nos prepare, nos reveste com teu Santo Espírito, nos dando sabedoria da tua palavra, para que nós possamos ser luz e sermos usados por ti, Senhor, para levar o teu evangelho a toda criatura conforme a tua palavra. Nos ajude, nos guarde, nos dê mais fé, nos dê sabedoria, Senhor, para que nós possamos, onde quer que estejamos, Senhor, possamos ter um bom testemunho, fazer um bom testemunho, falar palavras de edificação, enfim, Senhor, para que nós possamos de fato ser chamados de seus filhos. Enfim, te agradeço por tudo e te peço orientação nesta noite, que tu possa nos ajudar, que nós possamos repousar e descansar do nosso trabalho, Senhor. Enfim, todas essas bênçãos eu te peço, porém eu sei que nada mereço, confiado em nome de teu Filho amado Jesus, e a ele seja dado toda a honra e glória para sempre. Amém. 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 Paloma, pode fazer o corinho? Voa-te a Deus bem cedinho, e quando alto vai o sol, voa-te a Deus ao entardecer, orar é meu dever. Amém. Irmão Tobias? Que a graça, a paz, o amor de Deus, a misericórdia, a infinita misericórdia, venha estar conosco nas nossas vidas. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. 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 Ativem vossas câmeras.